Fala, meus seracianos! Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistério, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu, ou para o inferno. depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre teorias das conspirações. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. Eu sou o Emanuel. E a teoria da conspiração é qualquer forma de tentar entender ou explicar algo, tendo como princípio que a sua natureza é secreta e a parte de um plano conspiratório. Hoje vamos apresentar as 3 teorias conspiratórias mais famosas. Vamos lá? Quando tratamos de teorias conspiratórias, a primeira coisa que vem à cabeça é um grande plano maligno que irá escravizar a humanidade ou destruí-la. Normalmente as teorias fazem referências a momentos históricos importantes da humanidade ou eventos contemporâneos. Esses fatos estariam interligados aos interesses de conspiradores poderosos e maquiavélicos, comandadas por sociedades secretas, por exemplo. As teorias alegam que esses grupos secretos estariam comandando todo o planeta e a vida que nele habita, por vários modos, como mensagens subliminares, por exemplo. Mas será que é verdade? E aí, Douglas, o que tu acha sobre teorias das conspirações? Bom, eu acho que é um assunto muito importante a ser debatido também, porque há muito tempo é falado sobre sociedades, sobre pessoas que tenham um poder muito alto, que controla outras pessoas através de várias coisas. Mas e você, Manuel? O que você acha disso? Cara, eu acho que existem as teorias e existem as conspirações. Algumas não são teorias, algumas são, algumas não. E vamos seguir aí nessas que a gente trouxe hoje para a galera aí e vamos conversar e ver se a gente consegue chegar a uma conclusão se é teoria ou se é simplesmente conspiração. Eu quero falar para vocês sobre os Illuminatis. Vocês já ouviram falar sobre os Illuminatis? Eu ouvi muito tempo atrás, eu acho que eu estava na época do ensino fundamental, ouvia muito sobre um pastor que ele divulgava por meio de DVDs tudo sobre os Illuminati, que eles estariam por trás do ataque de 11 de setembro e de vários fatos históricos na sociedade. Mas o que seriam os Illuminati? Os Illuminati, essa é a teoria da conspiração mais popular, a mais comentada da história. Eles seriam uma sociedade secreta. Teria sido fundada no século XVIII. Ela é conhecida supostamente por controlar governos e instituições financeiras ao redor do mundo. Embora muitos acreditam que isso ainda exista, outros falam que isso tudo passa de uma apenas criação, uma fantasia da mente humana. O que vocês acham? Fantasia ou realidade? Cara, sinceramente, eu acho que é verdade, é realidade, porque partindo do princípio que muitas sociedades secretas, elas não são exatamente secretas, elas estão mais para discretas. Você vê ali muitos símbolos, muitos conteúdos nas mídias aí que fazem referência e isso aí é inegável. Quem tem um pouco de conhecimento sobre alguns símbolos já consegue discernir facilmente em comerciais, em programas de TV, em filmes. O que é que você acha, Anderson? Eu acredito que os Illuminati, eles nasceram de uma ideia e começou a ser propagada a todas as pessoas. Acredito que nem tudo que é apresentado a eles são verdade, mas que tem algumas coisas bem curiosas, isso sim, eu acredito. Os Illuminati, eles começou em 1776, quando o alemão Adam Weishaupt fundou a Sociedade Secreta na Baviera. A Baviera é um estado localizado no sul da Alemanha, que fica perto ali da Áustria e da República Tcheca. Sua capital é Munique e é conhecida por sua rica cultura histórica, belas paisagens naturais e tradições únicas. Lá, o Weishaupt, ou Adam, que é melhor falar Adam, ele era um filósofo, professor.
ele criou uma organização que era para promover a paz, a liberdade e um pensamento de igualdade. Eles também defendiam a separação do Estado e com a Igreja. A Igreja tinha que ficar de um lado e o Estado do outro. Eles não queriam ter a Igreja no meio deles porque eles acreditavam que a Igreja manipulava os pensamentos das pessoas, não deixava elas pensar por si próprias, não deixava elas tomar decisões. Eles agem muito pela razão. A razão para eles é uma parte fundamental da cultura deles, da doutrina deles. Com isso, surgiu várias outras coisas. E também Adam, ele é um pouco ligado com a maçonaria. Antigamente, eu ouvia falar que a maçonaria e os Illuminati eram a mesma coisa, mas não são. Os Illuminati é uma coisa e a maçonaria é outra. Adam foi muito influenciado pelo iluminismo. Ele queria construir uma sociedade sem religião, sem nação, onde todos seriam iguais. Como eu falei, para ele a religião era uma praga que doutrinava as pessoas, tipo dentro de uma caixa, como se elas não pudessem pensar além daquilo. E ele se baseou muito na maçonaria para formar seu grupo de sociedade secreta, onde eles tinham... Era um costume que passava o conhecimento oral. Eles não tinham quase nada escrito, era um conhecimento passado verbalmente, para que ninguém pudesse copiar eles. Porém, o Adam, ele se baseou nos ensinamentos da maçonaria para criar um pouco da doutrina dos Illuminati. Ele até participou, ele chegou a fazer parte de um grupo maçom. Lá ele se juntou com alguns e queriam trazer, como se fosse, de uma certa forma, trazer alguns maçons para o lado dos Illuminati. Uma forma de converter eles ao Illuminati. Ele criticava tanto a religião que ele queria, mas queria converter o povo para ele também. Então, para mim, dá a mesma coisa. Mas esse grupo, essa sociedade secreta, que não é nada secreta, é discreta, igual o Emmanuel falou, eles também eram feitos por pessoas de alta sociedade. Ele fala que queria uma sociedade igual, mas eram pessoas por políticos, banqueiros, filósofos, pessoas da alta sociedade. Então, eu acho que isso já contradiz muito o que eles pregavam sobre uma igualdade de todos. A verdadeira história dos Illuminati é um mistério, porque ela tem muitas controvérsias. Muitos acreditam que a organização ainda existe e controla o mundo. Muitos falam que aquilo ali não passou de uma loucura lá, que acabou, que foi aniquilado, vamos dizer assim. Mas eu acredito que ainda exista alguns grupos que possam ter um certo poder, um certo controle. Eu acho que hoje a gente consegue ver muito isso na mídia. O que vocês acham? Eu acredito que sim, existem grupos que controlam outros grupos, com os meios de comunicação, a indústria como um todo, né? Tanto seja ela de bens materiais, tanto seja ela de cinema, de artes, de música, e tem uma empresa em específico que financia boa parte da mídia global, que é a BlackRock. A BlackRock é uma empresa de investimentos, onde ela faz seus investimentos em empresas, na compra de ações, né, injetando dinheiro, e com isso ela ganha dinheiro através do lucro que essas empresas dão. Porém, para se ter lucro, precisa ter gestão. E elas causam bastante influência. Por ter várias ações, uma empresa que controla a outra de forma majoritária, influenciando nas decisões que essa empresa pode tomar ou não. E como ela financia boa parte da grande mídia, certamente ela tem influência no que pode dizer que é verdade ou não. O que vocês acham? Eu concordo. Quando você quer saber onde está o controle, você segue o caminho do dinheiro. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Encarando Sobrenatural, aqui de um cara que é pertinho, Caruaru, o Davi, e ele fala que o empregado nunca vai fiscalizar o seu patrão. Então, a galera que financia esse tipo de projetos aí, é eles que têm o controle e é eles que determinam as regras. Então, quem está abaixo na hierarquia acaba se sujeitando, se submetendo a algumas coisas para propagar essa mensagem deles. Falar em hierarquia, para você entrar nos Illuminati, você só ia se fosse convidado para ir. Existiam alguns rituais que você tinha que ser submetido.
Não há muitos registros falando quais eram os rituais, mas há alguns registros que falam você deveria ler livros específicos, não seria qualquer tipo de livro que você deveria ler, seriam livros específicos, decididos por eles, para você ler. Você tinha que ter participações em discussões filosóficas, você tinha que realizar tarefas, principalmente era se infiltrar em outras, vamos dizer assim, outras sociedades, tipo a maçonaria, numa igreja, e por aí vai, para você saber como está acontecendo ali e, de alguma certa forma, controlar aquele povo. Muitos também acreditam que os Illuminati teve tanta influência em questões de guerras na Revolução Francesa e várias guerras. Dizem que os Illuminati bancaram essas guerras, que até hoje a guerra é bancada por eles, porque com o único objetivo de ter mais dinheiro, para se ter mais poder, para se ter mais controle. E aí, então, o que podemos concluir sobre os Illuminati, Douglas? Eu acredito que sim, que não é uma teoria. Talvez não seja os Illuminati, mas existe um grupo. Vamos dizer Illuminati ou não, mas existe um certo grupo de pessoas que tem poder, muito poder, e influencia, que tem um certo controle, patrocina algumas revoltas, alguns protestos, entendeu? Forma de controle discretamente. Porque você vê muitos protestos aí, então eu acredito que sim. Tem algumas sociedades, Illuminati, sei lá, definam como você quiser, mas existe. Eu acredito que existe. E você, acha que existe? Eu acredito que existe, assim, talvez não nos moldes que é pintado nos canais e nos locais aí, mas eu acredito sim que existe um grupo que pode ser chamado de Illuminati ou outro nome, que dita as regras no cenário internacional. E entrando agora no assunto do Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Desde desenhos, filmes, livros, histórias já citaram em algum momento. Desde criança eu sempre ouvi falar sobre o Triângulo das Bermudas. Muito citado em desenhos como Aquaman, Bob Esponja, muitos desenhos norte-americanos citavam o Triângulo das Bermudas como um lugar onde as bússolas elas ficavam doidas. O norte perdia o sentido e você não sabia para onde você estava indo. Em 1964 foi o ano que surgiu esse termo para explicar o inexplicável. E foi utilizado pela primeira vez pelo Vincent Gaddis na revista Argose para descrever uma área em forma de triângulo no Oceano Atlântico ao largo da costa da Flórida. O que seria afinal o Triângulo das Bermudas? Esse mistério ele começou a ser notado e divulgado mais ou menos em 1945, porque havia muito desaparecimentos de embarcações, de navios, de aeronaves, de forma que ninguém sabia para onde ia e nunca apareceram. Em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos e 14 homens desapareceram nessa área que denomina-se Triângulo das Bermudas. E eles estavam durante treinamento de exercícios militares, fazendo um treinamento de rotina. O líder do voo, o tenente Charles Taylor, foi escutado no rádio dizendo: "Estamos entrando em águas brancas, nada parece certo, não sabemos onde estamos. A água é verde, não é branca." E aí, o que vocês acham sobre esse relato? O que pode ter acontecido com ele? Cara, sinceramente, eu acredito que de mistérios dos desaparecimentos e tal, eu acredito que seja uma área militar super protegida. Algum tipo de atividade militar acontece ali. Então, qual a melhor forma de você afastar as pessoas do local para que eles não descubram o que está sendo feito ali, se não criando uma história, uma lenda sobrenatural
que venha morar no imaginário das pessoas, que deixem elas com medo. Alguns curiosos chegam próximo, algo parecido com uma Área 51, por exemplo, só que no mar e não no deserto. E aí, Douglas, o que você acha sobre... Bom, o que Emanuel falou aí faz bastante sentido, realmente. Mas e se ali for um portal para outro universo? Já pensou? Um universo paralelo? Tipo em Dark? Tipo em Dark. Não existe provas que exista ou não exista um universo paralelo. Ali pode ser um portal, talvez, quem sabe. Um dia saberemos. A Marinha dos Estados Unidos, ela investigou. Por fim, relatou que o incidente foi algo desconhecido. Não se sabe ao certo o que pode ter acontecido. Desde a época desse primeiro episódio até 1980, 25 pequenos aviões desapareceram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. E nenhum destroço jamais foi recuperado. Com isso, essas histórias de desaparecimentos inexplicáveis, sem achar resto, cativou o público que começou a explicar o inexplicável, com explicações de forma extraordinária, alegando que há algo paranormal, sobrenatural, desconhecido naquele lugar. Existem teorias de que até alienígenas habitam aquele espaço, o que pode solucionar as respostas que até então nunca foram reveladas. Será que não tem uma cidade subaquática? Ou será que são alienígenas que abduzem os aviões, as embarcações naquele lugar e levam para outro lugar? Eu prefiro ficar com a ideia que é um portal. Eu não descarto nenhuma nem outra. Estou no ponto da vida que tudo é possível. O fato é que, por conta que a Marinha ela divulgou que foi algo desconhecido, uma causa desconhecida que ocasionou o desaparecimento desses aviões e embarcações, que aumentou essa intriga do pessoal em querer saber resposta. O que muitos dizem, em relação aos estudos realizados no local, é que a declinação magnética da região explicaria o comportamento de navegação. Então, por ter uma declinação magnética, os equipamentos de navegação ficariam loucos e não saberiam apontar uma direção correta, o que poderiam causar afundamentos, ao bater em alguma coisa que está dentro do mar. O Kraken. Já pensou? Já explicou muita coisa, já. É verdade. Mas nessa questão aí que a Marinha explicou, a Marinha fala que tem essa declinação, tá, tudo bem. Eles ficam perdidos, batem alguma coisa, mas e os destroços? Como eles vão explicar? Se dizem que até hoje não achou, como explica? Para onde eles foram? E há estudos que em outras regiões existe também essa declinação magnética, mas as embarcações não desaparecem, nem os aviões, provando que pode ser muito mais além do que a gente pode imaginar. Exemplo disso, a gente tem a anomalia magnética aqui do Atlântico Sul, que o Brasil está bem embaixo dessa anomalia magnética e a gente não vê casos de desaparecimento, nem um transtorno relevante até o dado momento, né? Talvez daqui para o futuro, com a inversão do campo magnético, coisas assim desse tipo possam começar a acontecer aqui nas águas ao sul. Estudos da Universidade do Colorado apontaram para algumas coisas estranhas da região. Os cientistas eles observaram que as nuvens elas se formam em hexágono e que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de alturas, desestabilizando aeronaves. Quando você sobrevoa um drone de uma forma muito próxima a um lago, ele cria um vácuo e essa pressão puxa o drone para dentro do mar. Isso seria uma das respostas para que os aviões, ao voar em altitude baixa, eles pudessem ser engolidos pelas ondas. Mas ainda assim é uma resposta muito vaga. Também existem grandes bolsas de gás metano que são formadas nessa parte do Oceano Atlântico. E ocorre por conta da atividade tectônica no fundo do oceano. Algo bem comum como qualquer outro lugar do planeta. Vocês sabiam que tem
o Triângulo das Bermudas japonês, no Mar do Diabo, eles falam também que ou Triângulo do Dragão. Aviões desaparecem, barcos desaparecem, da mesma forma que acontece nas Bermudas. E aí, o que é que vocês acham? O dessa eu não sabia, não sabia que no Japão também tinha. Pois é, tem. Ele fica no Oceano Pacífico, próximo à ilha de Miyake, a 100 km ao sul de Tóquio. Uma curiosidade para vocês aí. Quem sabe a gente não traga algo sobre o Triângulo do Dragão no próximo podcast. E sobre a Matrix, galera, o que é que vocês acham? Vocês já ouviram falar? Já assisti até o filme, né? Onde tudo não passa de apenas uma simulação. O termo Matrix, ela é uma palavra de origem latina que deriva de mater, cujo significado é mãe ou matriz. Ela também pode significar útero, que na linguagem popular no Brasil também é chamada de mãe do corpo, ou matriz. É muito usado pelos pecuaristas, por exemplo, onde a matriz é reis ou rebanho do gado puro, que serve para a formação de reprodutores. Também é lugar onde algo nasce ou se gera, é uma fonte que dá origem. Ou seja, matriz é algo geradora, é algo que gera, que dá origem a alguma coisa. Daí que vem a palavra, como ele fala aqui, mãe do corpo. Agora, o que é interessante fazer, e como eu assisti o filme, e como é muito relatado no filme Matrix, ele traz essa ideia também de geração, de criação. E eu acho que hoje, no conhecimento popular, como é retratado a Matrix no filme, é como ela é interessante para as pessoas hoje, como as pessoas conseguem observar a Matrix na sociedade. Trazendo essa visão que o filme mostra, tem um resumo bem legal aqui, e inclusive dá os créditos ao canal Inerd, que o texto aqui que a gente se baseou nele foi criado por eles, canal Inerd, mas ele traz um resumo muito interessante aqui sobre o filme. Eu vou destacar algumas partes aqui que são interessantes para a gente entender esse contexto da Matrix, do que seria essa teoria da conspiração sobre a Matrix no nosso mundo. Bom, ele traz aqui que o ponto central da história da franquia Matrix é a guerra entre humanos e máquinas, que se rebelaram contra seus criadores e deram início a esse conflito. Ao notar que estava próxima a ser derrotada, a humanidade decidiu impedir que a luz do Sol chegasse ao planeta, já que ela era a principal fonte de energia do inimigo. Esse tópico aqui é muito interessante porque existe, sim, de fato, ideias do pessoal aí, dos grandes empresários, a exemplo do Bill Gates, existem projetos de tentar escurecer o Sol para frear o dito aquecimento global. Existem projetos científicos para tentar escurecer esse Sol. Então o que estaria acontecendo? Seria a ficção que imita a realidade ou seria a realidade imitando a ficção? Fica a pergunta. Será se é um ou será se é outro? Outro ponto aqui que ele fala também é a questão do conflito entre as máquinas e o ser humano, que com a evolução da tecnologia da inteligência artificial, a gente está quase nesse limiar aí em que a inteligência artificial vai superar a capacidade humana. O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que a inteligência artificial ela vai chegar, sim, a um nível muito próximo da capacidade humana, mas que ela não irá sentir como a gente sente, né? O que seria a diferença, então, do ser humano para uma máquina? Seria o corpo biológico? Seria a sensibilidade que só o humano tem? Toda a sociedade ela foi construída com base em padrões, e a máquina ela tende a entender esses padrões, e em algumas situações até melhor que o próprio ser humano. Mas entramos em uma questão filosófica. O que seria então um ser humano? No filme Matrix, ele mostra essa guerra entre máquinas e o homem, mas qual é a base para isso? Que ele adormece toda a sociedade em uma ilusão que está no consciente de cada um. Então, tem algo que... Será que a gente está realmente acordado?
Será que a gente realmente está vivendo ou a gente está simplesmente em um sonho? Essa é a grande questão filosófica apresentada em Matrix. A gente pode também conectar até outro desenho que apresenta isso de uma forma mais cômica. Em Rick and Morty, existe um episódio que o Rick ele vai dirigir sua nave e está sem energia. E o que acontece? Ele criou uma bateria em que existe uma sociedade dentro dessa bateria que trabalha para gerar energia. Aí, quando ele entra dentro dessa sociedade para ver o que estava acontecendo, na verdade eles criaram inteligência o suficiente para criar outra inteligência que ia fornecer energia para eles, fazendo com que eles parassem de trabalhar. E aí seria uma simulação dentro de uma simulação. O que garante que nós não estamos vivendo uma simulação? A gente pode estar simplesmente nesse momento gravando esse podcast, mas apenas sendo uma simulação de computador. Já pararam para pensar nisso? O que você vê não é real? Eles deviam ter me colocado numa simulação legal, né, cara? Onde eu fosse rico, pelo menos. Mas aí que tá, a riqueza também seria só uma programação de computador e não existiria de fato. Seria só uma percepção sensorial de ter algo a mais. Mas eu seria rico. Não, você sentiria que ser rico. Mas aí, voltando aqui aos tópicos aqui sobre o filme, então ele fala aqui também que os humanos, eles ficavam apenas presos a aparelhos que estavam ligados às estações de energia das máquinas. Elas logo tiveram a ideia de desenvolver a Matrix para manter os prisioneiros sedados e sob controle. Isso aí que Emerson falou agora há pouco. E após essa criação dessa realidade simulada, todos os sentidos dos prisioneiros humanos foram cegados e memórias de suas vidas anteriores foram apagadas. Então é só trazendo mais um pouco do que você acabou de falar, que é as pessoas acham que são donas de si, aqui no filme, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, e acreditam que elas que dão as direções e o curso da sua vida, porém seria algo como os Illuminati, por exemplo, que manipulariam isso entre aspas, né? Que a gente entende como verdade, os gostos, o que a gente gosta ou deixa de gostar, seria manipulado por essas sociedades secretas. E isso criaria a Matrix, simulação dentro da simulação. Aquilo que a gente acha que é e que existe, talvez não seja daquela forma que nos é passada. Porque se você parar para perceber, o que a gente entende como verdade, o nosso conhecimento, ele não é nosso, ele foi passado para a gente de alguma forma na escola, em alguma vivência que a gente teve, alguma referência que a gente buscou. E se essa verdade que nos foi passada não for realmente a verdade? Seria algo como a Caverna de Platão. Para finalizar aqui o resumão do filme, a gente vê que a Matrix, que apareceu nos filmes da trilogia, aí é que está um ponto interessante. Parece ser meio que uma brecha na Matrix para a gente conseguir enxergar ela no nosso mundo real. A Matrix que apareceu nos filmes da trilogia estava na sua 6ª versão diferente. Cada ciclo tem duração de aproximada de 100 anos e todas tiveram seu escolhido homens e mulheres libertados dessa Matrix propositalmente para evitar a destruição dessa realidade simulada. Não é difícil encontrar, se vocês procurarem em algum site de antropologia, vocês vão ver que existem notícias que falam que nós, agora na vida real, não mais no filme, nós estamos próximo de passar a 6ª extinção em massa da humanidade. E que durante o problema aí do Covid que teve, saiu algumas reportagens e que relacionavam que a cada 100 anos aproximadamente, de fato, acontece algum tipo de pandemia ou desastre natural que acaba ceifando muitas vidas nesses períodos. Então, assim, é um filme lá dos anos 90 que já traz uma realidade que está sendo observada hoje. Eu acho muita coincidência para não ser verdade. Na década de 1920 e 1918, houve a grande epidemia com a gripe espanhola, que mataram diversas pessoas. Várias, a gripe espanhola, a peste negra, que assolou a região da Europa, aí tivemos o Covid, outros desastres também que aconteceram. Tanto estranho ser em períodos aproximados de 100 anos, cada um deles. Eu só digo uma coisa. Espero que não vivemos nessa realidade, porque escolheram uma realidade não muito agradável para colocar a gente.
Logo na nossa vez de ser adulto acontece isso, né? Pois é, cara, logo na nossa vez. Caramba. Espero que na próxima simulação vivemos uma vida melhor, quem sabe. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam sobre as 3 grandes teorias de conspiração? Será que é verdade? Ou será que é apenas um mito? Bom, contem pra gente lá no nosso Instagram, @seracpodcast. E até o próximo episódio. Até mais. Falou! Adiós.